Bom dia, cavaleiros e damas, terceiro ano, Colégio Anglo Ensino Médio. Hoje nós já estamos na nossa 11ª aula do terceiro trimestre de redação e hoje nós vamos fazer uma revisita à competência 1. Então nós vamos voltar à competência 1 e pensar em alguns detalhes. Nós estamos aí nos aproximando do Enem e é importante que a gente tenha esse cuidado de revisitar as estruturas básicas, a estrutura sintática básica e os desvios, e nós não podemos cometer alguns pequenos deslizes que nós não podemos cometer. É importante a gente já começar a nossa redação garantindo aí os 200 pontos da primeira competência. É uma competência tranquila de garantir 200 pontos, e não perder aí ricos pontos em detalhes simples. Então é só para a gente relembrar que essa competência ela se limita a analisar dois aspectos fundamentais da redação, que é a estrutura sintática e os desvios gramaticais. Nós já estamos agora lá no nosso material Bernoulli, na apostila 4, na página 20, número 7. Tem uma questão de produção de texto bastante interessante, bastante legal para vocês produzirem. Se tiverem dúvida, podem me procurar, ok? Bom, quando nós estamos falando de estrutura sintática, nós estamos falando de quê? De orações período, ou seja, como você organizou as suas frases, como que você organizou seus períodos, de maneira que o seu texto tenha fluidez, que o seu texto seja um texto de fácil leitura, de fácil compreensão. É a maneira como você organiza o seu texto para que ele seja claro, que ele seja acessível e a pessoa não tenha. É uma coisa muito interessante a gente observar o seguinte, que quando alguém avalia a sua redação, ela quer pensar o seguinte: eu vou ler esse texto e eu não vou ter que voltar em nenhum período para tentar compreender o que ele queria dizer. É isso que a gente diz respeito à fluidez da leitura. Eu li o seu texto num shot só e não precisei de ficar voltando. Peraí, o que ele queria dizer mesmo? Peraí, não entendi essa frase. Quando aparece esse peraí, não entendi, de cara, se alguém tem que voltar no seu texto para entender o que você queria dizer, pode ter certeza que o seu texto vai ficar barrado lá no nível 3. Ele não vai passar de 120 pontos. E um aspecto muito importante, o seu período também, ele não pode, cada parágrafo não pode ter uma oração, um período só. Muita gente tem esse hábito, começa a escrever e vai excedendo nas vírgula, colocando orações introduzidas por gerúndio e vai encadeando as orações. Quando você lê o chega ao término do parágrafo, você tem um período só. Então, um período bem avaliado, ele tem que ter pelo menos 3 frases. Então, fez uma afirmação, ponto final, outra afirmação, ponto final. Lógico que essas afirmações com ponto final ligadas aí corretamente pelos conectivos, Então, pelos elementos de coesão que são avaliados lá na competência 4, Mas a articulação dos períodos, a estrutura sintática, esses elementos aí de articulação, eles também interferem de uma certa forma na estrutura sintática, na fluidez da leitura. Então, a primeira coisa que você tem que pensar nisso, o seu texto ele tem que ter um número, pelo menos 3 frases em cada parágrafo, 3 períodos em cada parágrafo, no mínimo. Os 3 parágrafos, eles têm que ter ali 3 ou 4 parágrafos que você constrói na sua redação. Tem que ter um tamanho ali, entre 5, 7 linhas cada parágrafo, para ficar de uma certa forma com parâmetro, E o mais importante, que você tenha preocupação de fazer também estruturas sintáticas claras, com fluidez, mas também abusar um pouquinho na estrutura sintática, ou seja, para você entender estrutura sintática de excelência, é preciso que você use orações subordinadas, orações intercaladas, para mostrar aí que você conhece profundamente a estrutura sintática. E de repente você pode não ter cometido desvios da gramática normativa, mas a sua estrutura sintática foi simplória. Então, você vai ficar no nível 4. E quando a gente conta os desvios, aí lembrando que para que eu tenha considerado nível 5, estrutura sintática de excelência, você pode cometer no máximo um desvio de estrutura sintática
um erro de estrutura sintática e um desvio de gramática normativa. Tá? Então, os desvios são a gramática normativa. Então, 2 desvios e um erro de estrutura sintática, você ainda garante na competência 1 o nível 5. Ok? Aí, o cuidado muito grande, que eu disse para vocês aí, parágrafos com período único, isso prejudica muito a sua nota, né? Ele vai barrar nos níveis mais baixos a sua nota. Ok? Quando nós falamos, né, vamos pensar um pouco mais na relação da estrutura sintática. Então, o que você precisa pensar? A fluidez, né, o seu texto ele permite fluidez, facilidade de leitura, a clareza das ideias, né, os períodos bem estruturados e completos, ou seja, você não pode deixar em nenhum momento frases incompletas, ideias incompletas, né, e as falhas sintáticas. O que são os períodos truncados, né? Aqueles períodos em que você coloca uma frase, coloca ponto final, e onde deveria ser vírgula, ou coloca vírgula onde deveria ser ponto final. Né? Começar frases, por exemplo, com pronomes relativos. Então, você terminou a frase e vai continuar com uma oração subordinada adjetiva. Aí você coloca o ponto final no qual a ideia, ele vive num país, ponto. No qual a situação, no qual é uma oração subordinada adjetiva. Ela faz parte de um período composto. Então, ela tem que ser colocar vírgula e continuar no mesmo período. Continuar na mesma frase. Né? Então, ela vai ser considerada uma falha sintática. Começar a frase com gerúndio desconectada de um período anterior. Né? Justaposição de frases, de palavras de oração, sem o uso de vírgula, sem o uso da pontuação. Então, fechar as ideias, fechar cada ideia. Prestar atenção em coisas bobas, por exemplo, ausência de termo, esquece ali uma preposição, esquece, às vezes, uma conjunção, um pronome. Né? Às vezes escreveu na pressa. Para isso é que nós temos rascunho. Para você ler e verificar. Opa, está faltando alguma palavra, esqueci algum elemento. Ou às vezes excesso de elemento. Vai escrever, por exemplo, falei do painel econômico. Coloca lá, falei do painel econômico. Ou seja, você repetiu elemento, então excesso de elementos ou falta de termos. Isso prejudica a sua estrutura sintática. Isso é considerado erro de estrutura sintática. Né? E aí, se você comete 2 desses, você já saiu, você já caiu do nível 5 para o nível 4. Né? Então é importante ficar atento a um detalhe simples, mas que é importante. Quanto aos desvios, nós precisamos pensar que ele pode ser desvio de convenção de escrita, pode ser desvio gramatical, de escolha vocabular ou de registro. Então perceberam aí quais são os níveis? Convenção de escrita, níveis gramaticais, escolha vocabular e de registro. Vamos pensar em cada um deles aqui. Quando nós falamos de convenção de escrita, nós estamos falando de quê? De acentuação de palavra, de ortografia, se é S, se é Z, se é H, se é X, uso de hífen, uso de letra maiúscula e minúscula, separação de sílaba, a minha palavra, vou ter que partir, né, fazer uma partição da palavra lá no final, lembrar de colocar o hífen marcando essa partição. Né? Prestar atenção se são nomes próprios, nomes de lugares, escrever com letra maiúscula. Lembrar de não colocar letra maiúscula no meio da frase aleatoriamente. Prestar atenção na forma que você está escrevendo. Os erros gramaticais são aqueles erros que são os erros de regência. O que é a regência? Necessidade ou não de preposição. Quem gosta, gosta de. Quem se refere a. Quem alude, alude a. Prestar atenção à concordância. E aí nós falamos da questão da estrutura sintática sofisticada. Às vezes a pessoa quer fazer uma estrutura sintática sofisticada e ela faz a inversão da frase. Né? Coloca primeiro o verbo, depois o sujeito. Isso é bacana? É, mas você tem que prestar atenção à concordância. Né? Sempre ficar de olho ali. Perguntar quem ou o que para o verbo, para você saber quem é o seu sujeito. Né? A pontuação, né? Basicamente nós usamos um texto dissertativo argumentativo como do Enem, ponto final e vírgula. Né? Não vou colocar reticências porque as reticências dão ideia de supressão de ideias ou algo que ficou por dizer. É uma coisa que não pode acontecer de maneira alguma no texto dissertativo argumentativo. Deixar algo por dizer, deixar algo reticente, deixar uma ideia que seja completada pelo leitor. Né?
é totalmente inviável. Assim como eu não vou colocar um ponto de exclamação, porque a exclamação é uma expressão de um sentimento, de uma emoção, situação que também não cabe dentro do meu texto dissertativo argumentativo, né? Outro aspecto importante diz respeito ao paralelismo sintático, né? Prestar atenção, verbo, uma questão muito simples, por exemplo, que é muito comum a gente encontrar como erros, né? Verbos com regências diferentes, por exemplo, eu assisti e gostei do filme. O verbo assistir é regido pela preposição a. O verbo gostar é regido pela preposição de. Então, assisti ao filme e gostei dele. Então, eu não posso colocar o mesmo objeto para verbos com regências diferentes. Outro aspecto de paralelismo sintático, por exemplo, os brasileiros e a Argentina disputam uma vaga na Copa. Os brasileiros, ou eu vou colocar os brasileiros e os argentinos, ou eu vou colocar o Brasil e a Argentina. Então, um exemplo de paralelismo. Então, as palavras elas têm que ter termos de mesma natureza que se relacionam, que se articulam entre si. Prestar atenção ao uso dos pronomes, pronomes anafóricos, que retomam algo que já foi dito, esse, pronome catafórico, este que ainda vai ser dito, o uso da crase, então coisas básicas, então a crase, se você comete 2 erros de crase na frase, já está aí dentro dos desvios. Então vale a pena parar, a crase é uma parte gramatical que vale a pena eu parar, concordância, crase, regência, para estudar, para me preparar para o Enem. Mas na prova do Enem não cobra gramática. Lógico que não. A gramática claramente perguntando, a crase é usada por causa disso, a crase é usada por causa daquilo. Isso não vai ser utilizado. Mas a crase, o pronome, a concordância, a regência, a pontuação serão sim usados dentro do meu texto como ferramentas de construção textual. E ele exige de nós a precisão desses elementos gramaticais, para evitar esses desvios e garantir ali, com certeza, um nível 5 na competência 1. Outro aspecto importante para nós diz respeito à escolha vocabular. Eu costumo até brincar aqui, eu acho quase que um contrassenso a pessoa cometer erro na escolha vocabular. Porque a prova de redação é aquela prova que você mais a favor do candidato, porque ele é que escolhe as palavras, é o candidato que escolhe os termos. Então, se eu não conheço bem determinado termo, eu vou trocar por um sinônimo. Não justifica que eu cometa um erro de escolha vocabular. Então, eu queria colocar uma palavra no sentido, eu queria colocar conjuntura, eu escrevo conjectura, eu queria colocar discriminação, eu escrevo discriminação. Então, se eu não conheço bem o verbo, se eu não me aproprio a escolha vocabular, traz para a gente uma reflexão. Não é para a prova do Enem, não é campeonato de quem conhece mais palavras bacanas da língua portuguesa, é quem sabe usar aquilo que conhece. Então, usar os termos que lhe pertencem, usar o seu vocabulário, para que não haja um erro de escolha lexical imprecisa. Outro aspecto importante diz respeito à escolha do registro. Nós temos lá claramente no edital falando de linguagem formal padrão, gramática normativa. Então, eu não posso colocar no meu texto marcas de oralidade, o pra, o tá, o né, o tipo assim. Então, essas marcas de informalidade, mesmo que entre aspas, elas são inaceitáveis e são consideradas desvios. Ok? Então, prestar atenção bastante nesses detalhes que são fundamentais aí. É muito tranquilo garantir os 200 pontos na competência 1. Usar aquilo que você conhece, usar a língua a seu favor. Ok? Grande beijo, sucesso a todos.